vos ensinar como é que eu posso utilizar os óleos essenciais. É assim que nós vamos iniciar e depois vamos passar para a parte do especial bebés e crianças. Vamos então dar início, tendo em conta que aqui a Ana Lúcia diz que está a ver corretamente, acredito que esteja a chegar a todo lado corretamente. Então, antes de mais, o que é a aromoterapia? A aromoterapia é, acima de tudo, uma terapia holística e que nos proporciona uma sensação de bem-estar, tanto a nível físico como psicológico, com a utilização dos óleos essenciais. Tenho aqui uma pequena curiosidade. O uso dos óleos essenciais é extremamente antigo e remete ao Antigo Egito. Só para vocês terem uma ideia, a própria Cleópatra, que era conhecida pela sua beleza, não é? Pela beleza extrema que tinha, ela utilizava óleos essenciais na sua pele diariamente. Sim? Não sabemos se tem a ver ou não, é uma curiosidade muito gira, mas o que é certo é que eu, por exemplo, e muitas pessoas que consomem os óleos essenciais também na pele, me falam imenso disto, da melhoria a nível da pele seca, problemas como é o meu caso de rosáceas também, é realmente incrível aquilo que nós conseguimos usufruir, tanto a nível físico como psicológico, através dos óleos essenciais. Agora, a parte mais importante, o que são os óleos essenciais? Os óleos essenciais são substâncias extremamente concentradas e são voláteis. Sim, muitas vezes nos perguntam exatamente esta questão, é de onde provêm os óleos essenciais? São extraídos a partir de árvores, flores e seus derivados. Tudo tem a ver com sementes, ervas, raízes e outras partes das plantas, por diferentes métodos de extração. Por isso é que a doTERRA acaba por ser a mãe também aqui a nível de internacional de todas as empresas que existem, porque um dos grandes segredos da doTERRA e por daí a pureza destes óleos essenciais e o grau terapêutico que eles têm, tem muito a ver com este método de extração. É muito cuidado onde é plantada estas mesmas árvores, estas mesmas plantas e também pelo método de extração para que não se perca qualquer tipo de terapia e de grau terapêutico que o próprio óleo essencial nos vai proporcionar. E agora, a questão é, porquê é que as árvores produzem estes mesmos óleos essenciais? Isto para depois vos explicar já de seguida porque é que nos vai fazer tão bem. É muito simples nós entendermos isto. A planta, para produzir, ou quando produz o óleo essencial, é com um único objetivo: proteger-se. Sim? Proteger-se daquilo que são fatores externos. Eu costumo comparar muito, porque acho que é a forma mais fácil de nós entendermos. Para mim foi, porque também a aromoterapia foi nova para mim, como eu vos falei, mas essencialmente funciona para as plantas como anticorpos no nosso organismo, não é? Portanto, nós produzimos anticorpos para nos protegermos de vírus, bactérias, etc. As plantas é igual. Um exemplo muito específico que nós vamos falar hoje, por exemplo, a planta, o tea tree, que é o melaleuca, a árvore do tea tree, produz este óleo essencial porque a zona onde está plantado é muito propício a bichos, ok? Que normalmente iriam agredir a planta. Então a planta produz o tea tree para se proteger. Então é muito giro, é muito engraçado quando nós assistimos a uma plantação onde está, por exemplo, uma árvore do tea tree no meio, há bichos por todo lado, menos à volta da árvore, ok? E agora vocês perguntam-me, o que é que isto vai interferir em nós? Não é? Agora, esta questão, piolhos, por exemplo, vamos falar neles hoje, sim? É um exemplo que vos estou a dar, ou seja, para que entendam porque é que elas produzem, as plantas e as árvores produzem mesmo só e apenas para se proteger. Pode ser das agressões externas, porque o clima é muito frio, porque o clima é muito quente, pode ser a nível da própria terra, que pode gerar algum tipo de bactérias que a podem afetar, então elas produzem os óleos essenciais para se protegerem. Já vamos ver porque é que vai ser feito também e nos vai proporcionar tão bem-estar e ajudar-nos nesta questão. Como eu disse, elas produzem para se proteger e como se fossem os anticorpos delas. O que é que acontece? A frequência, todos nós, enquanto seres vivos, somos criados e somos frequências, não é? Todo o nosso organismo. As plantas não são diferentes e nós também não. O que é que acontece? A frequência das plantas é muito parecida com as vibrações dos seres humanos. Então, vamos lá pensar, se a própria planta produz o óleo essencial para se proteger, aquilo que vai acontecer é que nós, ao estarmos em contacto com estes mesmos óleos, eles vão agir com proteção nas nossas frequências, porque são muito parecidas com as plantas,
da mesma forma que agem também no caso da própria planta ou árvore em si. Sim? E agora, uma questão muito pertinente. Como é que vão agir os óleos essenciais no meu organismo? Sim? Como é que eles vão agir? Eles são conhecidos, os óleos são conhecidos porque têm um efeito muito rápido, sim? A atuar sobre o efeito que nós pretendemos. São mesmo muito rápidos. Eles levam apenas 22 segundos a chegar às moléculas do nosso cérebro, ok? As moléculas levam apenas 22 segundos até chegar ao nosso cérebro. Através de quê? De quê? Da inalação ou, por exemplo, da difusão no difusor, que já vamos falar mais à frente sobre isto. Passados 2 minutos, já são encontradas estas moléculas na nossa corrente sanguínea e 20 minutos depois deste contacto com o óleo, já estão presentes em todas as células do nosso corpo. Portanto, imaginem, é super rápido a atuação dos óleos essenciais. Agora, como é que eles vão agir no nosso organismo? Eles vão agir de uma maneira holística na mente e no corpo. E são usados como soluções naturais, e são sempre muito poderosos a atuar no nosso bem-estar geral, físico, psicológico, como já falámos, promover uma sensação de equilíbrio emocional, físico e psicológico, e na mente pode ajudar a promover alguns estados emocionais, tais como bem-estar, humor, concentração e foco, relaxamento, equilíbrio e energia. E estamos a falar muito nisto porque vamos falar a seguir de crianças e estamos todos a passar uma fase em que eu acho que é super importante falarmos sobre isto e daí estarmos aqui hoje a falar também. E quanto a isto, existe uma roda das emoções, em que a do Terra ensina-nos que para cada emoção existe um óleo essencial. Neste caso específico vamos falar também de crianças e isto é muito importante referir. E tem tudo a ver com a base dos óleos. Se é um óleo que é cítrico, vai ter uma determinada emoção onde vai atuar. Se é um óleo na base de mentas, vai ter aqui algumas determinadas emoções onde vai atuar e por aí fora, para nos ajudar também a escolher o óleo essencial para nos ajudar consoante a emoção que nós estamos a ter, e é assim que eles vão atuar de uma forma holística, está bem? Agora, vamos falar do uso dos óleos essenciais. Como é que eu posso utilizar os óleos essenciais? Vamos ter três tipos de utilização. O uso aromático, o uso tópico e também a parte da ingestão. Na do Terra existem alguns óleos essenciais que se podem ingerir, está bem? Eles estão devidamente assinalados. E como é que eu sei os óleos que eu posso, por exemplo, ingerir? Os óleos que eu posso colocar na pele? Todos eles vão ter estes símbolos que vocês estão a ver aqui do lado esquerdo. É uma pequena legenda para nós sabermos para que é que serve e como é que podemos utilizar, que é a parte mais importante, o óleo de uma forma segura, porque existem óleos muito poderosos, não é? E eu já vos vou dar um exemplo. Então, temos aqui o A, que tem a ver com o aromático, temos o T, que tem a ver com o uso tópico, está bem? Temos o I, significa então ingestão, e depois temos alguns outros pontos, estes são os três principais, alguns outros pontos que nos dão outro tipo de indicações. Por exemplo, o N significa que se pode usar ao natural, sim, não precisamos de diluição, já vamos falar o que é a diluição. Mas temos aqui um outro, por exemplo, no óleo do orégano, que vocês estão a ver aqui. Vocês têm cá em baixo um D, a vermelho, significa que é obrigatório diluir. Já vamos falar do que é esta diluição, está bem? Mas isto é para vos dar apenas um pequeno exemplo de como é que aparece, como é que eu sei que posso tomar, se não posso tomar, se posso aplicar na pele diretamente, se não posso, está bem? Pronto, isto é apenas uma indicação e as legendas dos óleos, que é muito importante nós conhecermos para podermos usufruir do máximo benefício do próprio óleo essencial. O que é que eu vou precisar de ter para usufruir destes benefícios? Duas coisas, sim, para usufruir a 100% daquilo que é o benefício do óleo essencial a nível do meu estado de espírito, psicológico, espiritual, físico, tudo, tá? Vamos precisar de duas coisas. Uma delas é este frasquinho que eu tenho aqui comigo, que é o óleo de coco, que é onde nós fazemos a diluição dos óleos e já vou explicar. E depois será um difusor, que eu também tenho sempre aqui perto de mim, que é onde eu vou fazer a questão da aromoterapia através do nosso difusor, sim? Vamos então aqui dar continuidade. Em relação ao uso tópico, no uso tópico vamos usar o óleo de coco, porquê? Porque o óleo de coco é muito importante. Primeiro, vai acabar por
Amaciar a nossa pele também, portanto é espetacular. Existem pessoas que o usam como creme de dia, por exemplo, aplicando os nossos óleos também, dependendo do que quer. Se é para uma pele mais seca, se é para uma pele, por exemplo, com acne, se é para uma pele, como era o meu caso, que tem rosáceas e manchas, pronto, depende. E então vai ser muito usual neste sentido. E depois acaba por ser um emoliente natural que ajuda a distribuição do óleo essencial na pele. E o que é que eu quero dizer com isto? Do lado esquerdo, vocês têm um exemplo do interiorizar do óleo essencial na nossa pele sem o óleo condutor, e do lado direito tem a distribuição com o óleo condutor, que é este mesmo óleo de coco. O que é que isto significa? Significa que eu vou poupar de duas formas. Sim? Primeiro, não vou ter qualquer tipo de reação, porque eu posso ter uma pele mais sensível e não estar habituada aos óleos, não é normal, digo-vos já de antecedência, com os da doTERRA nunca nos aconteceu, nunca ouvi tal coisa, mas pode acontecer, pode haver uma pele mais sensível e nesse caso com o óleo de coco não vai acontecer, em que eu faço aqui uma diluição segura. E depois convém usar mesmo sempre, porque nós poupamos. Sim? Porquê? Porque eu posso usar o óleo de coco, coloco 2 ou 3 gotinhas do óleo que eu pretendo e ao aplicar na pele ele vai absorver muito mais do que só o óleo essencial em si puro, ou seja, coloco menos gotas, vou poupar, mas tenho uma muito maior absorção na minha pele. Ele não tem cor, não tem qualquer tipo de cheiro também, para uma mistura mais fácil com qualquer óleo essencial. Existem pessoas, por exemplo, que não podem usar por tratamentos, por terem algum tipo de doença, algum tipo de alergia. Existem muitas pessoas que não podem usar, por exemplo, desodorizantes. O que é que as pessoas fazem? Utilizam ou o óleo de coco, por exemplo, ou um creme neutro que a doTERRA também tem, sem qualquer tipo de aditivos, nem químicos, nem nada, e acabam por aplicar, por exemplo, lavanda, um exemplo, e aplicam como um desodorizante natural, está bem? Um exemplo aqui. Ou seja, convém sempre o uso aqui com a diluição, principalmente daquilo que vamos falar hoje a nível das crianças, convém realmente fazermos sempre esta diluição do próprio óleo. No uso tópico, que eu já falei, não é? Aqui um pouquinho sobre isso. Na questão do uso tópico, é muito importante esta questão do nosso óleo de coco. Aqui do lado esquerdo, vocês têm uma tabela de diluições, ou seja, isto depois podem pedir à pessoa que vos convidou a estar aqui, que ela passa-vos esta informação toda, está bem? Eu sei que isto é muita informação, mas ela passa para que vocês possam utilizar. Mas o que nós temos aqui é uma tabela de diluições, ou seja, para quantas gotas de óleo de coco é que eu coloco X de gotas. Isto tem tudo do óleo essencial, tem tudo a ver com a idade da criança, está bem? Nós temos aqui um exemplo, dos 3 aos 24 meses, uma gotinha para 10 ml, 10 ml do óleo de coco. A melhor forma de vocês distinguirem, 10 ml é mais ou menos uma colher de sopa de óleo de coco, está bem? É a melhor maneira de nós fazermos a diluição. Então vamos aqui simplificar. Imaginem que temos um bebê e esse bebê tem 6 meses. Eu vou aqui à tabela de diluição e é para ele descansar melhor, já vamos ver. É para ele descansar melhor ou porque está com cólicas ou porque tem uma dor de dentes, o que é normal. Então nós podemos usar os óleos essenciais para nos ajudar também a aliviar aqui um pouco, porque vai acalmá-lo. Por exemplo, no caso do lavanda, tem aquele cheirinho tranquilizante. O que é que vai aqui acontecer? Eu venho à tabela de diluições e venho ver, ora, ele tem 6 meses, de 3 a 24 meses, diz que eu tenho que usar uma gota, não é, do óleo essencial para 10 mililitros do nosso óleo de coco. Então eu pego numa colher de sopa, que é a melhor maneira de vocês verem, encho com o óleo de coco e depois então coloco uma gota do lavanda e aplico. Porque aí estão totalmente seguros através desta mesma tabela de diluições, com todas as idades já ali discipuladas, que é para ser mais simples. Depois, aqui já se aplica mais enquanto nós adultos, tá? Não tanto nas crianças, mas temos depois a nossa loção corporal, como eu disse, que não tem qualquer tipo de aditivos, em que não tem praticamente cheiro nenhum, e podemos aplicar o óleo essencial que nós pretendermos, consoante também aquilo que queremos usufruir. Portanto, podemos diluir com o óleo de coco ou então no nosso próprio creme do corpo, que também dá para a cara.
A nível da ingestão, vamos ter aqui 3 tipos de ingestão. Eu, por uma questão de segurança, nesta altura, eu vou só recomendar 2, tá? E vai ser simples de vocês perceberem também o porquê de eu estar a falar só e apenas destas 2. A nível da ingestão, nós podemos tomar os óleos essenciais, aqueles que podem, por exemplo, está aqui o limão, que é um dos exemplos, aplicando na nossa água. E de que forma é que eu vou fazê-lo? É muito simples, coloco cerca de meio copinho de água. Eu vou-vos dar aqui um exemplo, eu costumo sempre fazer, vocês sabem que eu aproveito-me sempre para beber, né? Elas já se riem. Eu já vejo aqui pessoas a rirem, já sabem que eu faço sempre isto. Então, vocês podem pôr, por exemplo, meio copinho de água, está bem? E pegam no óleo essencial e colocam 2, 3 gotinhas. Por exemplo, o limão para mim foi espetacular a nível de detox. Eu sou uma pessoa que desde que fui mãe, tenho um menino de 10 anos, desde que fui mãe fazia muitas retenções de líquidos e o limão realmente ajudou-me imenso nesse sentido. Pronto, eu aproveito-me sempre, não é? Então, colocamos as gotinhas no copo d'água e podemos então beber. Outra das formas que existe para fazer esta mesma ingestão são umas cápsulas vegetais, que a própria do Terra vende. E como é que funciona? Tal e qual como vocês veem aqui na terceira imagem do lado direito. Nós aplicamos as gotinhas dentro das cápsulas, fechamos, parece um comprimido, como se fosse um comprimido, ok? São cápsulas vegetais. E vamos então ingerir. Depois, existe também aqui uma outra, agora vou parar porque eu quero mesmo mostrar-vos, uma outra forma de utilizar os óleos essenciais, sim? E aqui nós vamos ter 3 formas de o fazer, que é através da inalação, sim? E de que forma é que funciona? Eu posso fazer a inalação direta do óleo essencial. O que é a inalação direta? Palma da mão, sim? Palma da mão. Vamos colocar 1 a 2 gotinhas do óleo que nós pretendermos, sim? Vamos esfregar. Vamos fazer assim uma conchinha e vamos inalar profundamente. Ok? Vamos inalar profundamente. Eles indicam sempre 5 a 9 vezes, é o ideal, tá? Para nós fazermos. Automaticamente já estão aqui as moléculas a chegar ao nosso cérebro, como nós vimos anteriormente. Outra das formas que existem para nós fazermos a aromaterapia é através do difusor. Sim? Chama-se a difusão. E é uma das melhores formas de nós obtermos o máximo proveito possível dos óleos essenciais. E não só para nós, para toda a nossa família, para a purificação daquilo que é o ar da nossa casa, para os bichinhos, vem aí agora o verão, portanto é mais propício, existem alguns óleos que nos ajudam também nesse sentido. Portanto, é a melhor maneira de nós usufruirmos aqui do grau terapêutico também dos óleos. E existe uma outra forma, a nível de inalação. Quem de nós nunca aconteceu há uns bons anos atrás, ou se calhar nem há tantos, há muita gente que ainda faz, eu sei que são os vapores quentes, não é? Que colocam a panela a ferver e depois, por exemplo, o eucalipto, nós também temos o eucalipto, também se pode fazer isso. Com uma particularidade, muita atenção ao que eu vou dizer, porque os óleos da doTERRA não são essências, são óleos essenciais, são coisas diferentes e têm um grau terapêutico associado. O que é que eu quero dizer com isto? É muito importante, quem gosta de fazer vapores quentes pode fazê-lo e deve, mas com uma particularidade sendo os óleos da doTERRA. Normalmente nós colocávamos as folhas lá dentro e deixávamos ferver, não é? Era isto que nós fazíamos. No caso dos óleos não, vamos ferver a água assim, deixá-la arrefecer um bocadinho e colocamos 1 a 2 gotas do óleo essencial, está bem? Porquê? Porque como são de grau terapêutico, por isso é que os nossos difusores, para usarmos corretamente, mesmo que vocês tenham um difusor lá em casa, convém que vejam se ele é ultrassónico. Se não for ultrassónico, vai queimar a particularidade dos óleos essenciais da doTERRA, porque vai aquecer. E isto é muito importante, está bem? Porque a maioria de nós utiliza por alguma questão emotiva, por alguma questão de saúde, no sentido do alívio ou ajuda e melhoria, não é? De muitos sintomas. E que acaba por acontecer muitas vezes mesmo, e portanto esta parte é muito importante de referir, está bem? Pronto, já vimos aqui então todas as formas de aplicar os nossos óleos. Ok, estão a ver novamente o meu ecrã, façam-me só assim um sinal para saber? Ok, sim, já vi que sim. Ok,
Perfeito. A nível de emoções, eu quero partilhar uma coisa com vocês. Ainda aqui um pouco, eu gosto muito de referir esta parte, muita gente nos pergunta, e cada vez mais, infelizmente, mas ainda aqui, à parte do uso tópico, existe aqui uma questão que eu quero partilhar com vocês. A nível de emoções, os óleos essenciais, vocês quando o aplicam na pele para inalar, sim, vocês podem aplicar e devem, quando eu estou a falar de emoções, estou a falar de quê? Por exemplo, quando nós estamos mais ansiosos, sim, quando nós estamos mais tristes, quando nós estamos mais irritados, quando nós estamos zangados, o que quer que seja uma emoção que estejamos a ter. Os óleos essenciais ajudam-nos imenso, acreditem, nesse sentido, acabam por realmente ajudar-nos aqui num relaxamento, uma positividade completamente incrível. E vocês podem e devem aplicar nas zonas mais propícias à absorção. E estamos a falar de quê? O que é que eu posso fazer? Muitas vezes eu aconselho a fazerem exatamente isto que eu vou fazer aqui com vocês, que eu gosto muito de vos explicar exatamente como é que vocês podem utilizar. Por exemplo, o Balance é um óleo que eu uso imenso. O Balance é um óleo que eu gosto bastante, ok? O meu filho também é apaixonado. É um óleo que já tem óleo de coco, tá? Como ele diz, Balance vai balancear muitas nossas emoções, vai ser aqui um equilíbrio. O que é que eu faço? Tenho duas opções. Ou aplico diretamente uma, duas gotinhas na mão e vou inalar, mas também tenho outra hipótese. Normalmente eu faço, e vou fazer agora, aplico uma, duas gotinhas na mão, sim? E olhem o que eu vou fazer. Vou aplicar nos pulsos, tá? Atrás das orelhas, sim? E nos ombros. Estamos a falar de óleos de emoções. Vamos pensar assim, onde é que normalmente nós temos mais tensão? Não é nos ombros? Não é na nuca? Normalmente é onde temos mais tensão. Ele vai apoiar-nos nesse sentido, os óleos. E depois podemos fazer à mesma também a inalação. Isto é muito importante e eu não vos referi anteriormente. Ok, vamos então avançar. Vamos agora falar do nosso tema especial, bebés e crianças. Mas antes de avançarmos para este mesmo tema, eu vou deixar que sejam eles a falar exatamente sobre isto, está bem? Vamos então aqui ver o que é que as crianças falam sobre os nossos óleos essenciais, e neste sentido vou aqui partilhar o meu ecrã, vou pedir mais uma vez a vossa colaboração. É um vídeo muito pequenino a falar sobre os nossos óleos. Vou então aqui partilhar, vou só pedir que vocês me indiquem se estão a ver corretamente e a ouvir, está bem? Ana Lúcia, posso contar consigo? Pode ser? Só para me dizer que eu estou a vê-la mesmo aqui? Pode ser? Está a ouvir? Ouve-se? Finalmente, a doTERRA criou um kit de óleos essenciais pensando na gente. Uma linha de óleos seguros, suaves e eficazes. A Kids Collection inclui 6 mixes de óleos essenciais especiais e exclusivos. doTERRA Thinker, doTERRA Calmer, doTERRA Stronger, doTERRA Rescuer, doTERRA Steady e doTERRA Brave. Que legal! E o kit vem com uma série de cartões ensinando como usar e um estojo para carregar os óleos. E o melhor, eles são feitos para crianças, não para mães. Use doTERRA Thinker quando tiver muitas distrações. Ele ajuda a obter clareza e deixa você mais alerta. Ele é perfeito para quando você precisa se concentrar e prestar atenção. O mix contém vetiver, clementina, hortelã-pimenta e alecrim, combinados com óleo de coco fracionado. Esfregue o doTERRA Thinker nas suas têmporas, pulsos e nuca. Quando seu pai e sua mãe mandarem você ir para a cama, o óleo doTERRA Calmer ajuda para que essa experiência seja feliz e tranquila. Passar o doTERRA Calmer na planta dos pés e na nuca ajuda sua mente a descansar. Ele combina as propriedades calmantes dos óleos essenciais de lavanda, cananga e camomila romana com óleo de coco fracionado. O doTERRA Calmer pode ser usado todas as noites antes de dormir. O mix doTERRA Stronger oferece uma defesa natural adicional contra ameaças ambientais. Os óleos de cedro, lítia, olíbano e rosa combinam-se para ajudar a proteger você contra essas ameaças. Depois de um dia praticando esporte, aplique o doTERRA Rescuer para ajudar a relaxar suas pernas cansadas. Lavanda, hortelã e copaíba são combinados com óleo de coco fracionado para ajudar a aliviar até mesmo peles sensíveis. Passe o doTERRA Rescuer nas suas pernas, mãos ou ombros após a atividade para obter conforto e alívio.
O mix do Terra Estéreo pode ajudar a amenizar sensações de estresse ou ansiedade. Os óleos de amíris, bálsamo canadense, semente de coentro e magnólia são combinados com óleo de coco fracionado, oferecendo um efeito relaxante perfeito para todos os tipos de pele. Quando se sentir sobrecarregado, passe do Terra Estéreo na sua nuca ou pulsos e respire fundo para equilibrar seu humor. Se estiver se sentindo nervoso ou sem vontade de fazer nada, use o mix do Terra Brave. Óleo de laranja selvagem, amíris, osmanthus e casca de canela, combinados com óleo de coco fracionado. O mix do Terra Brave ajuda você a controlar suas emoções e se sentir calmo. Passe o do Terra Brave na planta dos pés e nas costas das suas mãos para ajudar na sua coragem e positividade. doTERRA Kids Collection. Uma linha de óleos seguros, suaves e eficazes para ser usada pelos pequenos. Pequenos? Eles querem dizer crianças. Então por que não dizem crianças? Tecnicamente, ainda somos pequenos. Tô sentindo as dores do crescimento. Você tá começando a me dar nos nervos. Preciso do meu doTERRA Calmer. Vai embora assim? Nada melhor quando são eles, não é? Explicar como é que funciona tudo. Então, é exatamente sobre o doTERRA Kids Collection que nós vamos conversar hoje. Tem sido o meu auxílio e posso-vos dizer, principalmente nestes tempos, não é? Porque não é fácil manter uma criança sossegada a ver televisão, não é? Assistir a aulas e tantas coisas, não é? E os pais a terem que trabalhar, muitos de nós é assim. E, portanto, neste sentido tem sido um grande auxílio. E é exatamente sobre isto que nós vamos falar a partir de agora, está bem? Vamos então começar aqui por falar das nossas indicações em termos de uso, e vou começar por quê? Porque não vale a pena estar a dizer a cada um deles, porque todos eles é de forma generalizada. São todos apenas para uso aromático, portanto a nível de inalação, está bem? Como também uso tópico. Não colocar no difusor, tá? Porque tem óleo de coco, não convém colocar óleo de coco no difusor, porque pode estragar, está bem? O difusor, nem há necessidade. Então, o uso aromático, como é que eu posso utilizar? Pode ser aplicado em alguma bijuteria difusora, existe realmente algumas pulseiras, alguns fios também que se pode aplicar os óleos e acabamos por estar sempre a fazer aqui uma difusão e uma aromaterapia, está bem? Como também dolomita natural ou pedras de lava difusoras. Existe montes de coisas que nós, com acessórios, nós podemos utilizar até mesmo em casa para fazer esta aromaterapia e ainda reforçar mais com o próprio difusor, e algo que nós podemos levar sempre connosco. Se bem que até no carro já existe difusores para os carros, está bem? Uso tópico, aplicar na área desejada e utilizar sempre com, claro, a supervisão de um adulto. Isto vai depender muito das idades, já vamos falar um pouco também sobre isto. Mas dizer-vos desde já, o uso tópico é muito importante também aqui na parte das crianças. Mais uma vez vou reforçar as zonas de maior absorção. Quais são? Sola dos pés, sim, à volta do umbigo, atrás das orelhas, na nuca e nos pulsos. A única questão que vocês têm que ver, consoante a idade da criança, é eles vão com o pulso à boca, existe essa possibilidade, tá? Não convém, tá? Pronto, é só mais fazerem esta análise. Por exemplo, se calhar crianças com 6, 7 anos já não há essa necessidade porque eles já não vão, não é? Têm esse cuidado, mas se calhar uma criança de 3 anos já vai fazê-lo mais naturalmente. Então aplicamos nas outras zonas para vamos ter exatamente o mesmo benefício. E podemos, quando lhes aplicamos o próprio óleo, por exemplo, naquelas em que podemos aplicar nos pulsos, eu digo muitas vezes ao Rodrigo, quando ele vai estudar, ainda hoje esteve numa conferência com a professora, eu aplico-lhe sempre o Tinker, já vos vou explicar porquê. E quando aplico nos pulsos, digo-lhe para ele cheirar, que ele acaba por fazer aqui também o próprio uso aromático. Se bem que o uso tópico também chega, mas principalmente estas idades, se conseguirmos juntar aqui o aromático, melhor. Deve ser aplicado exclusivamente por um adulto ou sobre a sua supervisão, mais uma vez dizer. Mantenha fora do alcance das crianças e evite contactos com os olhos, ouvidos e áreas sensíveis. Mais uma vez reforço, depende das idades, está bem? Mas isto é importante nós dizermos sempre por uma questão também de segurança. Vamos começar por falar do Calmer. O Calmer, como o próprio nome indica, é muito, muito bom na questão do sono e do relaxamento da própria criança.
Ele provém de óleos como lavanda, como camomila, etc. São sempre óleos que nos vão tranquilizar. Sim, todos nós conhecemos o benefício da alfazema, não é? Que é a nossa mãe da aromaterapia, e acaba por nos promover realmente aqui um sono e um relaxamento. E quando é que nós aplicamos normalmente o Calmer? Naqueles momentos, ou principalmente em crianças um pouco mais agitadas. E estou a falar durante o dia, porque o Calmer acaba por ser muito bom para descansarem melhor, tá? Se tivermos uma criança mais agitada, podemos ir aplicando ao longo do dia, porque ele vai mesmo promover ali uma sensação de calma e de relaxamento em todo o corpo. Mais uma vez reforço, nas zonas de maior absorção, como eu vos disse, ir aplicando consoante eles estejam, está bem? Outra das questões, podemos aplicar, como tem o lavanda e também o camomila, ou zonas onde eles possam, por exemplo, ter uma ferida, uma queimadura, um arranhão, uma picada de inseto, porque é espetacular. Acreditem em mim, o Rodrigo foi picado não há muito tempo, não sei se foi uma melga, nós não sabemos, mas fez umas bolhas mesmo muito grandes. E nós aplicámos-lhe o Calmer e aquilo que aconteceu foi que realmente passado 2 horas ele chegou, olha mãe, já desapareceu, portanto ele é o próprio a pedir. Em termos de queimaduras, eu própria quando me queimei peguei no lavanda e apliquei, o que é certo é que foi incrível a maneira como eu estava e como eu fiquei passado cerca de 1 hora, não vos quero mentir porque foi mais ou menos isto, que fiquei. Portanto, aplicar neles o Calmer quando? Quando eles estão ou mais agitados, forem assim crianças mais agitadas, está bem? Ou então para o sono, para lhes proporcionar um sono mais calmo, tá? Depois temos o Thinker. O Thinker é um dos óleos que os pais mais procuram, mais usam e nunca mais largam. Eu falo por mim e por algumas das pessoas que nós vamos ouvir aqui falar hoje. Os principais benefícios, é muito bom para crianças que seja possível, por exemplo, destas idades que eu falei, eles terem-nos sempre na mochila ou na mala, acreditem que lhes vai fazer diferença, porque vai ajudá-los imenso para os manter focados. Vamos ensiná-los a aplicar nos pulsos e a inalar profundamente, para lhes promover um senso de clareza e atenção. Vai elevar-lhes o humor também, acaba por ser muito bom também neste sentido, e ajuda a promover uma aprendizagem e criatividade. Sim, o que é que eu vos quero dizer com isto agora, principalmente nestas fases que estamos todos a passar? Eles custa-lhes, não é? Estar ali atentos, é uma questão completamente nova para todos nós, não é? Temos crianças em casa, principalmente nesta fase a nível da escola. E muitos deles têm dificuldade em estar concentrados, porque existem muitas distrações. Tem o pai, tem a mãe, ou tem a avó, o que quer que seja. E isto custa-lhes muito neste sentido. Portanto, o Thinker vai ser o vosso grande aliado. Sim? Se já era, agora ainda mais vai ser, tá? O que é que eu faço, por exemplo? Aí cerca de 20 minutos antes dele começar as aulas na TV ou as conferências com a professora ou a ir fazer os trabalhos, eu aplico-lhe o Thinker. O que é que eu noto? Que ele está muito mais atento e mais tranquilo, tá? E acaba por estar mais bem disposto ao ir fazer as coisas, que eles às vezes não têm vontade nenhuma, não é? E portanto acaba por estar muito mais bem disposto. Portanto o Thinker é um grande aliado. E agora, nada melhor do que nós ouvirmos pessoas quando uma gota muda tudo. Portanto, eu vou chamar aqui a Susana para ela dar aqui um pequeno testemunho. Posso-te ligar o microfone? Posso? Ok, vou ligar. Susana, ok, já está. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Susana, boa noite a todos. Sei que tens aqui... Oh, Susana, vives onde? Diz-nos lá. Em Tábua, Coimbra. Ok, a Susana então é de Coimbra. A Susana tem aqui um testemunho sobre este mesmo óleo. Podes nos contar um pouquinho daquilo que aconteceu, Susana? Posso, espera aí. Ele está aqui sempre ao pé das coisas dele. O Leandro é uma criança que é muito agitada, ele tem energia, que eu não sei onde é que ele vai buscar tanta energia. Mas é uma criança que mesmo na sala de aula e tudo, não é muito focado, tem que estar sempre a chamá-lo, chamá-lo a atenção, chamá-lo à terra, faz isto. E há 2 meses, descobri algo que o põe bastante focado, tem vontade de trabalhar, aumentou as notas, que foi muito bom. E ele próprio agora antes das conferências, e ainda hoje ele teve conferência também com a professora e teve educação física e teve a aula virtual e ele disse: mamãe, não te esqueças de me pôr o roll-on.
E então ele pega, é ele que pega, assim, mãe, posso pôr? Pode. Ele abre, a mãe, onde é que eu posso pôr? Sim, onde é que achas que é para pôr? E ele põe, e fica todo contente. E sem dúvida foi muito bom, muito bom. Ele próprio já pede para pôr, o que é ótimo. Se eu me esquecer, eu sei que ele vai pôr de certeza. É verdade, porque eles chegam ao ponto de ser eles próprios, não é? A pedirem para colocar o Rodrigo, acontece o mesmo, por exemplo, para dormir, que era um menino que levava bastante tempo a adormecer, e hoje em dia já não. Portanto, ele próprio me pede, mãe, podes trazer o difusor e colocar-me o lavanda ou o calmer, depende, não é? Ele próprio me pede para colocar, porque diz que ajuda, não é? E pôr as gotinhas na almofada, ainda é um menino que dorme, por exemplo, com o boneco, e eu meto-lhe na barriguinha do boneco para que ele possa cheirar e realmente ele adormece, não é? E, portanto, fez aqui diferença, não é, Susana? Bastante. Aliás, ontem à noite nós ficámos um bocadinho até mais tarde a ver um filme com eles e na hora de deitar eu estava a ajudar a mais velha a acabar de resolver umas coisas e ele deitado disse, oh mamãe, ainda não puseste a lavanda na almofada. Pois é, eles pedem. Ó, Susana, diz-nos uma coisa, que idade tem o menino? O Leandro tem 8. Tem 8 aninhos, pois, já faz muita diferença, sem dúvida, são idades muito agitadas. Susana, muito obrigada pela tua partilha, está bem, pela tua disponibilidade para dares aqui o teu testemunho, obrigada mesmo, está bem? Obrigada. Eu tinha também convidada a Sónia, não sei se a Sónia está por aqui. Sónia, se estiveres por aqui, consegues, ela disse que não sabia se ia conseguir por causa da internet. Sónia, consegues-me escrever porque eu não te estou a encontrar, podes estar com o Marco, não sei. Consegues, se estiveres por aqui, escreve-me só no chat, se faz favor, a dizer que estás por aqui também. Eu acho que não, porque eu não a vejo. Ela bem disse que estava com pouca internet, que as internets cada vez estão mais subcarregadas. Eu creio que não está. Não está. Ok, pronto. Não está, creio que não está aqui a Sónia, também entretanto se ela me disser aqui alguma mensagem, eu também logo vejo. Então, vamos continuar. Vamos agora falar de um outro óleo e há muitas mães que nos questionam a todos questões de ansiedade e inquietação nas crianças, seja por alguma situação que esteja a passar menos boa na escola, em casa, o que quer que seja, cada vez mais, infelizmente, pelo próprio ambiente, não é? As crianças cada vez mais nascem mais ansiosas, mais inquietas, não é? E então o Steady vai ajudar neste mesmo controle da ansiedade, tá? Principalmente controle da ansiedade e sentimentos de inquietação. Ele próprio diz calmante para as emoções e pode ser utilizado durante períodos de agitação para ajudar a acalmar a mente e o corpo. Use também para elevar a tranquilidade quando estiver com sentimentos de ansiedade ou nervosismo. Nós temos muitas mães que nos contam que mesmo crianças com 3, 4 anos que têm momentos de uma grande ansiedade, que ficam muito inquietas, assim, de um momento para o outro, não se percebe muito bem o porquê, e temos imensas mães a falarem connosco sobre isto e que usam um Steady, e que realmente em termos de controle da ansiedade ele vai proporcionar uma ajuda imensa. E porquê? Porque ele provém de óleos como, por exemplo, o coentro, a magnólia, o bálsamo do Canadá, ou seja, muitos destes óleos são usados em spas tranquilizantes, como banhos. Ou seja, são maravilhosos neste sentido de controle da ansiedade por esse mesmo motivo. E, portanto, acaba por ser um grande aliado neste sentido. Este kit é formado por estes 6 óleos e todos eles têm uma particularidade muito específica. Se vocês virem aqui durante o decorrer da apresentação deles, vão perceber que há sempre aqui um nome que fixa nele próprio. Há alguns que acabam por ser um pouco generalizados, há 3 mais ou menos que dá ali para a tranquilidade, mas para uma determinada emoção é mesmo aquele óleo específico, está bem? Tal como o Calmer é para o sono. Sim, o Steady para a ansiedade e sentimentos de inquietação. Às vezes, simplesmente por uma razão que se chateou na escola e está mais ansioso, porque vai ter um teste, porque vai ter um exame, porque qualquer coisa não correu bem. Está bem? E nós conhecemos os nossos filhos, sabemos perfeitamente aquilo que eu estou a falar. Depois vamos ter
o Rescue. Eles acabaram de falar nesse sentido, não é? Para recuperar energias. Aplicar também quando eles têm, imaginam que eles se magoam porque bateram com o joelho na escolinha, qualquer coisa que possa acontecer, e não é nada normal, pois não, as crianças se magoarem, não a nível de feridas, que esse nós já falámos, mas a nível, por exemplo, de um músculo mais dorido, ou o joelhozinho, que estou a falar aqui dos mais normais, que dói, este tipo de situações, aplicar o Rescue é muito bom, porque ele vai proporcionar ali um alívio praticamente quase imediato, garanto-vos, foi o que aconteceu já com o Rodrigo também, e acaba por ser um recuperar de energias também para pernas cansadas, quando eles têm assim, uma atividade física maior, digamos assim, também acaba por tranquilizar mais a parte dos músculos, das articulações, vai ajudá-los imenso. Dores de crescimento, o Rescue é um aliado muito poderoso, tá, mamães? Quando eles sofrem deste tipo de situações, o Rescue é um aliado nosso muito, muito poderoso, porque ele também tem, os óleos que o Rescue tem são também um pouco no sentido de diminuir aquilo que é as dores, está bem? Calmantes, nesse sentido, sim? Acalmam e tranquilizam a parte da dor, mas qualquer um deles de forma segura, tá? Porque eles já vêm todos diluídos, não temos que nos preocupar nesse sentido. O que é que nós temos de ter aqui alguma atenção? É com as idades. Se for um bebê, uma criança mais pequenina, aplicar só uma vez nos sítios onde eu vos disse. Se tiver os 10 anos, como é o caso do meu, eu passo 3 ou 4 vezes em cada sítio que eu vos disse, está bem? Depois vai depender também aqui das próprias idades, está bem? Também ajuda a diminuir algum sentimento, eventualmente, de tensão que eles possam estar a ter, também podem aplicar nesse sentido. E depois vamos ter aqui o Brave, que o meu filho adora este óleo, e a minha sobrinha também. A minha sobrinha, quando vai levar vacinas, diz ao pai que tem que colocar mesmo o Brave, não é? Porque é energizante e revigorante. E vai acabar por ajudar aqui numa questão que às vezes acontece muito nas nossas crianças. Algumas porque sofrem, infelizmente, de bullying, outras porque têm a autoestima já em baixo por si, outras porque há meninos assim um bocadinho mais maus, o que quer que seja, não é? Acontece e nós sabemos. E muita gente nos pergunta também neste sentido, se existe algum óleo que possa eventualmente aumentar aqui um pouco a autoestima e a confiança deles. Por exemplo, meninos que têm dificuldade na escola, o Tinker vai ajudar aqui à parte da concentração, para eles estarem mais concentrados. E se nós usarmos o Brave também, antes deles irem para a escola, vai aumentar a autoestima deles e a própria confiança, está bem? Acaba por ser muito bom. Ou seja, foi aquilo que a menina disse, quando te sentires sem vontade, não é? Usa o Brave, porque ele realmente vai ajudar. Tem aqui a canela em termos de rejuvenescer-nos, não é? É espetacular em todos os sentidos, sim? E então vai-nos dar aqui uma sensação de confiança maior, uma autoestima maior, e também vai reduzir aqui os tais sentimentos de tensão ocasionais, sim? E um pouco também a ansiedade, dar-lhes aqui um pouco de coragem. Usar o Brave antes de situações novas ou diferentes para promover sentimentos de coragem, e funciona, tá? Funciona mesmo. E depois, por último, vamos falar do Stronger, para fortalecimento e bem-estar. Tudo o que seja a nível, por exemplo, do próprio sistema imunitário deles acaba por apoiá-los. Quando eles possam estar mais doentitos, por exemplo, podemos colocar, porque vai aqui ajudar também a reforçar um pouco o sistema imunitário deles. Quando as ameaças ambientais estiverem altas, uso do Terra Stronger para promover sentimentos de bem-estar e vitalidade. E portanto é um daqueles mixes que é excelente para nós termos sempre à mão, principalmente quando existem dias de atividades intensas e que eles estejam expostos a algum tipo de agressores em termos externos, não é? Estamos a falar ambientais e etc, acaba por protegê-los um pouco pela própria composição do óleo essencial, está bem? Onde é que nós devemos aplicar? Nas mãos, nos joelhos e pés, depois de um longo dia de atividades. É bom para lhes proteger também de qualquer tipo de agressão que possam ter tido. O que normalmente nós fazemos aqui é antes deles irem e depois, sim? Por exemplo, houve visitas de estudo em que nós sabíamos que ele ia estar, sabe Deus onde, não é? E já existia esta questão que nós estamos a viver agora, mas ouvia-se muito pouco ainda em Portugal, mas realmente foi uma das minhas preocupações, foi colocar-lhe, e ainda bem que na semana seguinte fechou as escolas e veio a história que já havia aqui na nossa zona, exatamente para onde ele foi. Pronto, portanto tive essa sensação e portanto é para isto que vai servir o Stronger.
Agora, este é o kit criança, já falámos, mas na doTERRA nós sabemos que grande parte das pessoas, ou não vou dizer, mas é verdade, é a grande maioria das pessoas opta por um dos kits iniciais que a doTERRA tem. Porquê? Porque nestes kits nós vamos ter óleos para tudo. Eu acabei de vos falar de um kit específico para as crianças, tá? Mas a doTERRA tem kits destes que são para, de uma forma geral. Então vamos falar aqui um bocadinho de como é que vocês podem utilizar, porque eu sei que há muita gente que é estes kits que tem, os óleos essenciais que vocês têm nos vossos kits e porque é que as pessoas muitas vezes optam por este, porque também dá para utilizarem para muitas questões a nível das crianças. Aliás, eu fui uma delas, comprei um destes para poder realmente depois usufruir de outro tipo de situações, até mesmo para mim, para a limpeza da minha casa, para o reforço aqui em questões das minhas vias aéreas, que já falámos sobre elas, da minha pele, tudo, eu queria experimentar um pouquinho de tudo. E sabemos que isto acontece de uma forma natural. Então, o que é que nós vamos falar? Como é que eu posso, ou seja, para o caso de vocês já terem um kit ou quererem optar por começar, por exemplo, por outro tipo de kits, que também acabam por usufruir para outras coisas, como eu vos falei, o meu exemplo do limão, serviu aqui um bocadinho também para detox, para limpar o meu chão, para desinfecção de todos os meus alimentos, que é impecável mesmo nesse sentido. Então, eu vou explicar-vos como é que vocês podem utilizar, através do vosso kit, sim, os óleos essenciais para algumas situações com as crianças, está bem? Então, para o sono, ansiedade e agitação, temos o lavanda. Por exemplo, a Susana partilhou aqui connosco uma questão, que foi as gotinhas na almofada. Se nós colocarmos umas gotinhas na almofada, a Susana fez ali um gesto a dizer funciona. Se nós colocarmos umas gotinhas na almofada eles vão fazer a aromaterapia naturalmente, tá? E vão acabar por se sentir mais relaxados, vai acalmá-los e ao fim e ao cabo vai fazer com que durmam um sono muito mais tranquilo do que aquilo que seria normal, tá bem? Podem usar também no difusor. Se quiserem aplicar na pele, vocês podem fazer a diluição que eu vos falei. Imagina, vocês têm um kit, o que é que vocês podem fazer? Vão àquela tabela de diluições e vão ver o meu filho ou o meu sobrinho, o que quer que seja, tem X idade, tá? Eu tenho que usar então uma colher ou 2 colheres, o que disser, de óleo de coco fracionado e vou juntar X gotas do lavanda, por exemplo, na questão do sono, para ficar mais tranquilo e dormir melhor, ou na questão, sei lá, de uma ferida que possa surgir, uma assadura, este tipo de situações, uma queimadura, uma ferida, o que quer que seja. Como é que eu faço? Vejo a tabela de diluições, pego no lavanda e faço a mistura e posso aplicar-lhe normalmente na pele, tal e qual como eu fazia com os roll-ons do Kit Kits, está bem? É exatamente igual, tá? O que é muito importante? Quando vocês fazem estas misturas, se não tiverem ainda roll-ons que têm que ser de vidro, se não tiverem, não tem problema, utilizem um recipiente de vidro. Os óleos essenciais não se estragam, não tenham esse tipo de problemas, está bem? Eles não se vão estragar, não se preocupem. Tem que ser um recipiente de vidro, porquê? Porque os nossos óleos essenciais podem corroer o plástico e o plástico está cheio de químicos, sim? Sim? E depois temos também o balance, situação de ansiedade e mais agitação. Se vocês conseguirem ter os dois juntos, maravilhoso, tá? Seja para dormir, seja para quando estão mais ansiosos, mais agitados, seja aquilo que for. Agora imaginem que é uma criança tranquila, mas que tem ali momentos de mais agitação. Vamos dar um exemplo. O meu filho estava muito ansioso com esta questão de ter videochamadas, isto para eles é tudo novo, mas é uma maravilha, não é? Então ele passava a vida a mexer no rato e ligava no Zoom o microfone e desligava, pronto, isto foi assim muito giro os primeiros dias. Eu peguei no balance, ele está-se a rir, eu peguei no balance e o que é que fiz? Virei assim um frasquinho ao contrário, não é? Para não ser muito, apliquei-lhe, teve que ser muito rápido porque ele estava em videoconferência, não é? Para que ele relaxasse. E eu sabe o que é giro? É que ele depois disse-me assim, oh mãe, aquilo funcionou mesmo. Eu fiquei mais calmo e mais, portanto, funciona, não é? E é giro porque neste momento é ele próprio que pede. O balance é exatamente igual, mas o balance já tem óleo de coco fracionado, sim, na sua composição. Mas se quiserem e puderem diluir, melhor, tá? Porque isto vai depender muito da criança. O meu filho, por exemplo, é um menino que já está super habituado aos óleos essenciais, não é? Pronto. É um exemplo de como é que vocês podem fazer. Portanto, podem usar os óleos essenciais que vocês têm no vosso kit, que assim também usufruem para vocês. Nós também ficamos nervosos, nós também ficamos ansiosos, muitos de nós também temos problemas respiratórios, todos nós limpamos a casa, não é? Todos nós às vezes cai o cabelo e estes óleos servem para tudo, tá?
Então, nesse sentido, podemos também fazer as próprias diluições com o kit que possamos eventualmente já ter em casa ou se quisermos ir noutro sentido. Depois, vamos ter aqui algo que normalmente nós pais todos sofremos, seja de meninos, seja de meninas, passamos todos pelo mesmo, não é? E aqui eu tenho uma história muito curiosa nossa para contar. Então, mas antes de lá chegar, como é que eu posso usar os óleos essenciais para os peões? Lembram-se no início eu ter falado que as plantas e as árvores produzem os óleos essenciais para se proteger e vos dei o exemplo do tea tree, não é? Aqui está ele, então, eu posso usar a quantidade necessária que normalmente vocês já usam do vosso shampoo, sim? De preferência que seja neutro, tá? Nós temos um, por exemplo, a do Terra tem, aliás são todos naturais, não é? A do Terra tem shampoos e tem amaciador nesse sentido, e misturar os óleos essenciais. Neste caso, como é que vocês fazem? Podem aplicar, ou seja, o shampoo normalmente que colocavam, o vosso shampoo, se for neutro, como eu digo, melhor, não é? Que não tem químicos, colocam na vossa mão 2 gotinhas do melaleuca, que é o tea tree, e uma gota de lavanda e vão lavar normalmente, está bem? Eu garanto-vos que isto é qualquer coisa extraordinário. É assim, eu tinha um menino, eu não podia falar muito, porque ele também não tinha o cabelo muito grande, o que é certo é que desde que eu lhe apliquei, porque veio um e-mail da escola, desde que eu lhe apliquei, voltou a ouvir e-mails e o meu filho nunca mais lhe apareceu nada. É uma realidade. E temos vários testemunhos assim, de uma mãe que tem 2 gêmeas com um cabelo enorme, não é? Que era horrível. Outra das coisas que vocês podem fazer em relação a isto, toda a gente já conhece, ou já ouviu falar, não é? Da questão de sprays, não é? Não é? Para evitarmos que isso aconteça. Podem fazer esta mistura, sim? Podem fazer mesmo com água, por exemplo, e juntar as gotinhas. Sim, vão aplicar mais gotas, por exemplo, se calhar para um spray que seja maiorzinho, pôr assim 5 ou 6 gotinhas de cada, depende da idade da criança, está bem? Não se preocupem, não cheira mal. Não cheira mal, garanto-vos, tá? Fica com um cheirinho agradável, não vai cheirar mal, nem tão pouco mais ou menos. E vão aplicando, por exemplo, antes deles saírem ou antes deles irem à escola, e temos muitos pais que sabemos que é horrível, principalmente mães de meninas. Nós meninos conseguimos ir controlando muito melhor, mas mães de meninas não é tão fácil. Agora, mais uma vez, comprovamos que uma gota pode mudar tudo. E, como eu disse, os óleos que nós usamos para nós podemos aplicar e, como mostrei, nas crianças. E, neste sentido, eu tenho um testemunho que eu gosto muito, que me foi passado há cerca de, sensivelmente, 2, 3 semanas, com a experiência de uma mãe que há muito tempo que vivia com esta questão, não é? Que acabava por mexer um bocadinho com ela. Então, eu vou pedir à Sandra, se puder, que partilhe. Posso ligar o teu microfone, minha querida? Sim? Que partilhe aqui um pouco daquilo que foi a história dela em relação ao menino dela e o que aconteceu com os nossos óleos e que fez toda a diferença para ela, de algo que ela não conseguia resolver de maneira nenhuma. Não é assim, Sandra? Olá, boa noite. Sim, é verdade. Já fazia bastante tempo que eu andava à procura de uma solução, porque eu não queria dar medicação ao menino. E então houve uma vez que fui pesquisar um bocadinho na internet e ouvi falar deste óleo, ouvi falar do óleo de ciprés, este aqui que eu aqui tenho. E o Martim tem agora 6 anos, ele desde os 4 anos que ele começou, ele estava limpo, não fazia xixi de noite nem de dia. E a partir dos 4 anos ele começou outra vez a fazer xixi durante a noite. Então quer dizer que eu dos 4 anos até sensivelmente um mês e meio atrás, tinha que lhe pôr fralda todos os dias à noite. E já não sabia o que é que havia de fazer para que ele deixasse a fralda durante a noite. Ele dizia-me que eu acordava ou para ir fazer xixi, mas ele por vezes acabava por se esquecer e quando ia ver já tinha a fralda toda molhada. E então ouvi um testemunho no YouTube, mas tinha mais umas misturas de óleos, mas eu simplesmente optei por experimentar o cipresses. Comecei meti 4 ou 5 gotas de óleo de coco na minha mão e meti uma gotinha de óleo de cipresses juntamente. Fiz a mistura e todos os dias à noite, quando ele ia para a cama, esfregava-lhe assim a parte da bexiga, assim, embaixo do umbiguinho,
Fiz isso durante 3 dias seguidos. Passado 3 dias, ele começou a deixar à noite, de manhã, tinha a fralda limpinha. Depois ele teve assim 3 dias, passado 3 dias começou outra vez a fazer xixi durante a noite. Então lembrei-me de aumentar a dose do óleo, quer dizer, continuei a mesma todos os dias. E então aumentei para 3 gotas e desde essa altura que eu aumentei até hoje o Martim nunca mais fez xixi durante a noite. Ele durante o dia descuidava-se também e é uma criança que agora lembra-se mesmo, está a jogar, está a brincar, ele lembra-se, tem que ir fazer xixi, vai logo a correr, não tem aquela criança que cheira ao xixi ou que posso usar, ele podia levar as calças dele hoje para a escola, amanhã eu podia lhes pôr outra vez porque não tinham cheiro a xixi. E foi uma solução que eu encontrei através dos óleos. E isso não acontecia, não é? Não, e eu já estava um bocadinho desesperada porque eu dizia, mas a minha filha mais velha, com 2 anos, ela 2 anos, praticamente 2 anos e meio, ela ficou limpa durante o dia e durante a noite e ele com 6 anos ainda me faz xixi na cama. Eu até tinha comentado com várias pessoas e tinha comentado uma vez com o pediatra e o pediatra diz que ele, pronto, para lhe dar um tempo, podia ser o stress ou assim, mas foi desde os 4 até aos 6 anos. E então, desde que eu utilizei os óleos, se foi do óleo, para mim foi, porque não tem outra explicação. Muito obrigada, Sandra, é sempre um prazer ouvir essa questão que tu contaste, porque também sabemos que existe várias mães a perguntar e eu dou sempre o teu exemplo, desde que soube, não é? Porque realmente eu nem tinha noção com a quantidade de mamães que sofrem, entre aspas, não é? Com esse tipo de problemas. E aqui temos um problema ou uma questão por resolver, porque nós resolvemos, não é? Muitas vezes o que é que acontece? Os óleos essenciais têm uma particularidade muito boa, vão ao foco do problema. Sim, é isto que os óleos essenciais fazem. Por isso é que o mais importante de tudo é nós sabermos a questão que existe por resolver. Tá? Acima de tudo, muitas vezes é difícil aconselharmos, entre aspas, porque não sabemos ainda ao foco. E quando a Sandra me contou isto, uma das coisas que eu fui ver e fui pesquisar um pouco também, para saber um pouco mais sobre isso também, nessa questão, para as pessoas que nos questionam, não é? Como em tudo, foi uma das coisas que eu fui ver. Muitas vezes este tipo de questões nas crianças existe por alguma coisa que possa ter acontecido que os coloca, ou que está a acontecer que os coloca mais ansiosos e depois não conseguem controlar muitas vezes a bexiga. Portanto, eu acredito também, Sandrinha, que o facto de teres usado os óleos controlou-lhe a emoção dele, ou seja, tu foste ao foco do problema, não é? E ao ires ao foco da questão, resolve-se. Neste caso específico foi ali um bocadinho sem medicação, felizmente, resolveu-se, mas foste ao foco da questão. Não é? Porque eu usei também, antes de usar o ciprestes, quando eu recebi o meu kit, eu usava o lavanda para ele dormir toda a noite também, para estar mais tranquilo, porque ele acordava muitas vezes durante a noite. E penso que também ajudou a controlar a parte emocional dele, pronto, para o acalmar um bocadinho mais, e talvez seja essa parte que também o ajudasse juntamente com o ciprestes. Sem dúvida, eu acho que sim. Aliás, tenho quase a certeza que sim. Muito obrigada, Sandra, pela tua partilha, que é muito importante, mais uma vez. Vocês não imaginam, porque ao disponibilizarem-se para estar aqui um bocadinho e falar um pouco também, vai haver muitas mães que vocês, sem se aperceberem, estão a ajudar também neste sentido, está bem? Ok, vamos então avançar. Agora, vamos falar dos bebés. Vamos cuidar dos nossos bebés naturalmente. Algumas dicas daquilo que mais muitas vezes nos aflige, não é? Enquanto mães, numa fase principalmente quando eles são bebezinhos. Então, que tipo de óleos que estão no meu kit é que eu posso usar nos bebés? Sempre com aquelas diluições, eu volto sempre a citar, também que falámos anteriormente, ver a idade do bebê e a diluição que eu posso fazer, aqui é exatamente igual. Cólicas, refluxo e dentes. O Zengest é maravilhoso, como o próprio nome diz, não é? Gest, sistema digestivo, é espetacular nesta questão das cólicas e do refluxo. Como é que eu posso ajudar o meu bebê neste sentido? Aquilo que eu posso fazer é a diluição correta consoante a idade que ele tem, portanto, se é 1 colher de sopa ou 1 gota, se é 2 colheres de sopa ou 1 gota, depende da idade que o bebê tenha, não é? Então,
Eu vou aplicar, se vocês tiverem o Zengest e o Lavanda, ótimo. Se tiverem só um deles, metam à mesma. Não deixem a de fazer, está bem? Pronto, se tiverem os dois, ótimo. Vejam as diluições e façam consoante. Imaginem que na diluição o bebê é pequenino e na diluição diz 1 gota para 10 ml de óleo de coco. Neste caso, uma colher de sopa. Vocês vão pôr 2 gotas de óleo essencial, por exemplo, uma de Zengest e uma de lavanda. Colocam então 2 de colher de sopa, tá bom? E podem então fazer a mistura sem problema nenhum. E vão fazendo sempre assim. Isto para vos dar aqui uma dica que muita gente nos pergunta, nos faz esta mesma questão. Como é que eu vou fazer? Vou fazer a mistura e vou aplicar na barriguinha do bebê, sim, e fazer a massagem no sentido dos ponteiros do relógio. Podem aplicar também no pezinho, na sola dos pés. Tá? Vai haver aqui uma absorção também muito grande nesse sentido e massajar. E é um momento muito giro de se fazer com eles, porque a lavanda vai tranquilizá-los. A nível dos dentes, fazer a diluição com o óleo de coco de lavanda e podem aplicar diretamente na gengivazita, está bem? Para aliviar também ali, os acalmar neste sentido. Nas cólicas e no refluxo, Zengest e lavanda, podem aplicar os dois, ou se tiverem só um, façam só com um deles, está bom? Ok? Agora, porquê a massagem no pezinho? Os nossos pés, não é? E os das crianças ainda são mais sensíveis do que os nossos, principalmente em bebés, tá? Então, cada um do pontinho dos pés deles está diretamente relacionado com uma área do corpo. E vocês têm ali esse mesmo exemplo. Eu volto a citar. Peçam à pessoa que vos convidou a estar aqui, tá? Ela passa-vos depois toda esta informação. Sim? Pronto, eu sei que isto é muita informação, mas depois têm acesso a tudo isto ao adquirirem os óleos, ou se tiverem alguma questão ela vai passar para vocês, está bem? Eu sei, como eu digo, é muita informação no início, mas nós temos tudo isto disponível, isto é apenas um workshop nesse sentido. Então, no caso do lavanda, se nós fizermos, e isto acontece com o lavanda como com o Zengest, como eu estava a falar, se nós fizermos a massagem em determinado pontozinho do pé, vai estar diretamente relacionado com a área que nós queremos aliviar, sim? No caso de ser, por exemplo, o peito, o bebê está assim com tosse, está mais aflito, o que quer que seja, não é? Podemos massajar ali a zona do pé, que diz peito, que vai acabar por acalmá-lo nesse sentido, vai apoiá-lo nesse sentido. Se for na cabeça ou no cérebro, porque está mais agitado, por exemplo, se for as cólicas, digestivo, portanto vocês têm aqui uma pequena dica da massagenzinha, onde é que devem realmente massajar mais para ser melhor absorvido para onde vocês pretendem, está bem? O que é que vai acontecer aqui com a lavanda? Vai acalmar o bebê, aumentar o vínculo, esta massagem no pé vai fazer mesmo isto, vai amenizar algumas dores. É um momento muito bom, acreditem que sim, e vão aumentar aqui o conhecimento do bebê, porque vocês vão se aperceber, ao aplicar os óleos nos pés, há muitos testemunhos, o meu filho já não é pequenino, tenho pena de não ter conhecido a do Terra quando ele era mesmo bebê, porque eu tinha passado muito melhor, com certeza absoluta, com os testemunhos que eu vejo. Mas exatamente neste sentido, vocês ao verem e irem por este mesmo slide, por exemplo, onde vos mostram de fazer esta massagem, vai ser muito bom, vocês vão se aperceber. Se eu tocar aqui e fizer a massagem aqui, vai ajudá-lo neste sentido. Se eu fizer ali, e então é muito giro, acaba por ser muito giro e é um momento muito relaxante, tanto para o bebê como também para a mãe. E dou então por finalizada aqui o nosso workshop sobre bebés e crianças. Vai haver mais com certeza absoluta, porque isto é um mundo para explorar a nível das crianças. Existem muitos testemunhos que eu tenho, não só nossos, como também de todas as pessoas, os nossos clientes, os nossos parceiros também, que têm relações, febres, etc., como acontece muitas vezes aqui em casa. Eu tenho a minha farmácia praticamente nos óleos essenciais, não é? O meu filho faz febre, e lá vou eu aos óleos essenciais e vou aplicar. E temos realmente testemunhos incríveis exatamente sobre isto, portanto havemos de fazer um outro workshop a falar ainda mais sobre estas questões, aprender um bocadinho mais. Estão todos convidados, como sempre, está bem? Para estar aqui presentes. Portanto, o que é que eu vos posso dizer? A do Terra é uma empresa que já conta com 11 anos de mercado e tudo provém dos óleos essenciais.
É uma empresa que tem a indústria, só para vocês terem uma ideia, a indústria dos óleos essenciais faturam neste momento cerca de 5 bilhões de dólares, sim, de todas as empresas que existem. A do Terra tem 2,5 bilhões desses 5 bilhões, ok? Significa então que é realmente uma empresa incrível neste mesmo sentido, e acaba por ser aqui uma alternativa que eu escolhi para a minha vida, que muitos de nós que estão nesta sala, vocês viram, escolhemos para a nossa vida bem mais saudável, eu acredito que sim, e que vai fazer toda a diferença na vossa vida e da vossa família. Portanto, aquilo que eu vos posso dizer é: experimentem os óleos, sim, deem-se realmente essa oportunidade, porque vocês vão ver que é um mundo espetacular que vai fazer com certeza a absoluta diferença na vossa vida. Falem então com a pessoa que vos convidou a estar aqui, que ela vai esclarecer todas as dúvidas que vocês possam eventualmente ter, falar-vos das várias formas que vocês têm de adquirir os óleos e também como clientes preferenciais, com desconto, com produtos grátis. Ela vai-vos falar de tudo aquilo que vocês têm acesso por ser um cliente VIP da própria empresa. Portanto, ela vai-vos dar todas as indicações para que vocês tenham todos os benefícios e vão adorar, porque a do Terra, como clientes, também nos proporciona vantagens mesmo incríveis de produtos grátis, como eu vos disse, cashback das nossas compras, é incrível. Portanto, falem com a pessoa que vos convidou a estar aqui, e espero que na próxima vez que estejamos todos aqui, na quinta-feira voltamos, que tenham os vossos óleos com vocês para nos mostrar. Vamos realmente gostar muito de vos ouvir a partilhar também as vossas experiências. Continuação de uma boa noite a todos, até uma próxima, um beijinho a todos, tchau, tchau. Um toque, uma nova inspiração. A essência, a pureza é o nosso coração. Inspirar alguém também muda a situação. E fazer o bem tá na palma da sua mão. Sua vida vai mudar, é pra te inspirar. Do Terra até você, é pra te inspirar a compartilhar. E fazer o bem tá na palma da sua mão. Do Terra até você, sua vida vai mudar, é pra te inspirar.